Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nosso devocional de hoje traz como título Tenha bom ânimo, não temas, capítulo 6 de Marcos. Vamos à leitura do texto sagrado? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: "De onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos." E admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: "Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles." Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Esse trecho fala da recompensa da honra, E uma coisa interessante também: Deus vai sempre nos enviar aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos, tá? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João
Logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam eleitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Deus, nessa manhã por esta palavra. Queridos, o capítulo 6, ele vai falar para nós da incredulidade e da dureza do coração humano. O episódio da morte de João Batista foi a causa de um coração endurecido pelo pecado, o pecado de Herodes, né? Então é comum o ser humano matar o mensageiro da paz, né? Esse era João Batista. Ele havia confrontado Herodes e por causa do pecado acabou morto. E esse capítulo, em alguns momentos, ele vai falar para nós, né, da dureza do coração. Versículo 52, mesmo depois dos discípulos terem visto o que Jesus fez, na multiplicação dos pães, alimentou uma multidão, 5.000 homens, fora as crianças e mulheres que não eram contadas.
Mesmo depois disso, mesmo depois de Jesus ter acalmado o mar, ter andado sobre o mar, eles ainda, temos o relato aqui, né? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração ainda estava endurecido, né? Também o capítulo 6 vai falar do poder de Jesus em pastorear, né? Querido, Jesus, ele é o portador do alimento eterno, ele é o portador da água da vida, ele é o portador da direção para a eternidade, ele é o único caminho para vivermos uma vida abundante, né? É o caminho da eternidade, mas também é o caminho da vida abundante aqui nessa terra, no plano natural. E é a nossa blindagem contra o inimigo, né? Era bem comum nas falas de Jesus, na verdade, por 7 vezes ele falou à multidão essa expressão, essa frase: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas, né? E quando ele assunto ao céu, né? Quando ele vai para o céu, depois na ressurreição, ele faz a promessa: eu sempre estarei convosco, né? Estarei sempre convosco. Então nós temos essa certeza que o Senhor é conosco, né? Ele fica conosco e ele vence os problemas conosco, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz isso para nós, que Cristo nos conduz em triunfo, em vitória. Por ele nós temos acesso ao conhecimento, por ele nós temos acesso à direção, né? E é incrivelmente visível, notório no capítulo 6, que quem toca em Jesus é curado e vive uma vida abundante. Que Deus tenha misericórdia de nós no dia de hoje, que nós possamos honrá-lo, né? Porque fala também da cultura da honra. E é interessante que venha ao meu coração que Deus envie aquilo que nós precisamos. Nunca aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, né? Pai de amor, nós te adoramos nesse dia, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pela tua orientação. Obrigada porque a tua palavra nos diz que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo e que nele temos, Pai, a porção dobrada, a unção de conhecimento, de sabedoria, porque o teu Santo Espírito nos instrui, nos conduz, nos ajuda, nos mostra, nos revela a tua verdade, Pai. E nessa leitura bíblica, nós vemos como é fácil o coração endurecido, não receber a palavra. Então nós clamamos a Ti, ó Pai, Te adorando nessa manhã, exaltando o Teu grande nome, engrandecendo o Teu nome, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, clamamos, Pai querido, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Clamamos, Pai querido, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos encha, Pai, de graça, Deus, vinda do céu, para enfrentarmos, Deus, o dia de hoje. Paizinho querido, quero colocar, ó Deus, diante de Ti a minha vida, Senhor. Quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, minha vida, meu coração. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai. Ó Deus de poder, e se em algum momento, Deus, eu não produzir os frutos do Teu Santo Espírito no dia de hoje, que é o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Pai, eu quero Te pedir perdão, Senhor, de antemão. Pai, me ajuda, Deus, a não ter um coração endurecido. Me ajuda, Senhor Deus, a não ter um coração endurecido para o Teu ensino, para a Tua instrução. Me ajuda a aplicar em tudo aquilo que eu vou fazer, ó Pai, a Tua palavra,
Deus de poder, eu coloco minha vida diante do teu altar, Senhor, para viver o dia de hoje. Pai, eu quero interceder, ó Deus. Nós retornamos aqui, Deus, no projeto, toda a equipe, Senhor, de retorno, trabalhando. A minha oração por essa equipe é que eles possam também, Deus, todos eles, aplicar, ó Deus, no seu dia, no dia de hoje, Pai, os frutos do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a benignidade, que é a bondade, a longanimidade, Senhor. A mansidão e o domínio próprio, Pai, em todas as coisas que vamos fazer no dia de hoje, Pai, que possamos aplicar a Tua Palavra, que a prática da Tua Palavra seja realidade, Deus, nas nossas vidas, Pai, na vida dessa equipe que o Senhor, Pai, chamou, que o Senhor convocou para levar esperança ao coração da criança, Pai. Então eu oro a Ti pela vida da Brunella, sua casa, sua família. Eu oro a Ti no dia de hoje pela vida, Senhor Deus, da Lorene, sua casa, seus filhos, seus netos. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, pela vida da Cristiana, Pai, seu esposo, sua mãe. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Andressa, pela vida da Heloísa. Deus, cura a Heloísa, Pai, desses sintomas de depressão. Pai querido, eu oro a Ti pela vida do seu marido, Rafael. Eu oro a Ti, ó Deus, pela Sandra, seus filhos. Salva seus filhos, Pai, Lucas e Sofia. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, pela vida da Flávia, Pai. Seus filhos, ó Pai, o Rael, Samuel, seu marido, de Alisson. Deus de poder e de graça, eu oro a Ti pelo pastor José. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo Vitor Hugo, nosso jovem aprendiz, ó Deus. Eu oro a Ti pelo coração do Teu filho, Pai, que se mantenha firme, forte, Pai, escondido atrás da Tua cruz, ó Deus, porque ele é um jovem. Tem uma promessa sobre a vida dele, a promessa da Tua palavra que diz, o jovem é forte, vence o maligno. Então, Deus de poder e de graça, eu oro a Ti pela vida da Tatiana, a vida das suas filhas, Deus, a Yasmin, a Isabela, a vida do seu marido, Rui, a viagem de volta deles, o retorno, o consolo do coração por causa do luto. Eu oro por ela nessa manhã, Deus, abençoa a Tua filha, Pai. Eu oro a Ti, meu querido Deus, pela vida da Ora, Deus, pelo seu coração, a sua saúde. Eu oro por ela, Deus, e pelos seus filhos, Deus. Eu oro, Senhor Deus, pela vida da Margarita, pelos seus filhos, pelo seu marido Ronaldo, pela provisão do Senhor na vida dela, Pai. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor ajuste, ó Deus, aquilo que precisa ser ajustado na vida dela. A vida da Rosane, Pai, que iniciou conosco. Eu oro pela vida dela, Pai, sua filha, seus filhos, Pai, seu marido. Deus, provê na vida da Rosane, Pai, o cuidado e a proteção do Senhor, a alegria do Senhor, ó Pai querido. Ajusta o que precisa ser ajustado. Deus, eu oro a Ti pela vida da Deise, Pai, eu peço uma bênção, a bênção da cura para a vida da Deise, que ela possa tocar no Jesus, Pai, que cura toda enfermidade, na sua luta contra o câncer. Pai, eu coloco a vida dela nas Tuas mãos. Pai, eu coloco a vida do Ingo na luta dele contra o câncer nas Suas mãos, Pai. Abençoa a vida dele como sacerdote da nossa família, dá a ele a instrução. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro pela Alessandra, Deus, sua casa, seus filhos, Pai. Eu oro, Deus querido, por esta equipe que o Senhor levantou para fazer o trabalho esse ano, para levar esperança ao coração da criança, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu oro, Deus, pela diretoria da Rede Almar, a vida do Enéas, Pai. Pai querido, a vida do Conselho Fiscal, Deus, a Nara, seus filhos, Pai. Dá salvação para os seus filhos, para a Tainara e para o Everton, para os seus netos. A vida do Elias, Deus, como Conselho Fiscal da Rede Almar, essa liderança que o Senhor levantou, a vida da Fabiana, Pai. Eu oro pela Fabiana, pelo Marco, pelo Levi, pelo Nenê, seu marido,
o Ederson. Deus, essas vidas que o Senhor levantou, que fazem parte, Deus, da liderança, das tomadas de decisões, das aplicações, da prática. Pai, eu oro a Ti por esses, Pai, que fazem parte, Deus, da Rede Elmar. Que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja dando a instrução, que o Senhor dê a orientação, Pai. Que o Senhor nos conduza, como diz 2 Coríntios 2,14, Pai, em triunfo, e que recebamos do Senhor a instrução, a sabedoria que vem do alto dos céus para tudo que vamos fazer, ó Pai. Que o Teu nome seja honrado e seja engrandecido, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, é o que te pedimos para o dia de hoje, Pai. Até amanhã, se Deus nos permitir.